Placar Apoio apresenta Cabeça Fria de Vasco 2, Atlético 0. Milito caiu, tinha motivos pra isso, mas o buraco é mais embaixo. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2024. Tá no ar mais uma edição do Cabeça Fria, análise de Vasco e Atlético. Na verdade, esse Cabeça Fria vai ser um pouco diferente, porque a gente vai falar pouco do jogo e muito mais do momento do Galo, até porque não faz sentido a gente ficar analisando aqui taticamente esse Vasco e Atlético, porque o resumo tático do jogo é bem fácil. O Atlético não teve nada, nem com bola, nem sem bola, né? Perdeu mais um jogo dessa sequência péssima de resultados. E agora com a queda do Milito tem coisas mais importantes para a gente conversar aqui, né? Bem mais importantes do que esse Vasco e Atlético. Mais um resultado ruim aí na sequência do Galo. Antes da análise, peço a moral que você deixe o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe também aquela sua inscrição lá no canal de cortes, o link tá aí na descrição. Considere se tornar sócio do canal, é só clicar em Seja Membro aí embaixo. E se tiver um botão escrito Hypar aí embaixo, clica nele também, porque ajuda a gente mais, beleza? Agradecendo sempre aos nossos parceiros, Apoio Mineiro, nosso parceiraço nos conteúdos pré e pós-jogo no canal, KTO e Confiax, parceiros fixos aqui no canal do Frossar. KTO, aposte com responsabilidade sempre, só para maiores de 18 anos, é proibido para menores. Aposta esportiva é entretenimento, é diversão, jamais é para usar dinheiro que pode te fazer falta, não é investimento. Conheça as probabilidades, know the odds, estamos junto com a KTO, valeu pela parceria. Confiax, rapaziada, tem seguro para o seu carro, tá? Para o seu carro, para a sua moto, seguro de verdade, melhor preço do mercado. Eu garanto que você não vai achar preço melhor para seguro, não é associação não, seguro mesmo para o seu veículo. Meu carro está assegurado com a Confiax, então além de parceiro comercial, eu sou cliente, posso falar para vocês com tranquilidade que vale muito a pena. O QR Code está na tela, só entrar em contato, você vai ser muito bem atendido pelo time Confiax, fazer o seguro aí para o seu veículo para ficar tranquilo, beleza? Bom, vamos lá. Vasco e Atlético, falar rapidamente desse jogo, porque não tem porquê a gente ficar analisando os detalhes desse jogo, eu sei que não é o que vocês querem também. O Atlético foi a campo como escalação, tinha Everson, Saravia na direita, Batalha, Alonso e Arana como lateral, dessa vez o Rubens numa segunda linha, Vera, Franco, Scarpa, Rubens, Hulk e Daverson. Esse foi o time do Galo, que teve uma atuação muito ruim, mais um time que não teve nada no primeiro tempo, nada no segundo, nada individualmente, nada coletivamente, mal na defesa, mal no ataque. Mais um resultado muito ruim do Galo, que tentou mudanças no segundo tempo, não deu certo, tomou 2 gols, poderia tomar mais. O time do Vasco não é bom, com todo o respeito do mundo, se fosse faria mais gols no Atlético. E a gente amargou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, mais um resultado que deixa o Atlético sem garantia nenhuma de Sul-Americana. Aliás, nesse momento que eu estou gravando, o Atlético ainda tem chances matemáticas de rebaixamento. Hoje ainda, nesta quinta-feira, mais tarde, tem Atlético Paranaense e Bragantino. Se o Atlético Paranaense vencer ou empatar, o Atlético não terá mais chances matemáticas de rebaixamento, mas será ultrapassado por ele, Atlético Paranaense, em caso de vitória do Furacão, e aí vai ser forçado aí a vencer o jogo da última rodada para conseguir uma vaga na Sul-Americana, um fim de ano melancólico. E agora a gente vai falar sobre as coisas que efetivamente importam nesse momento da temporada, né? Primeiro, Gabriel Milito. Vamos lá, falar de uma vez sobre a demissão do treinador. Na verdade, foi um consenso ali entre técnico e Atlético a saída do Milito. Isso, para os cofres do clube, é uma boa notícia, porque se o Atlético demite, o Milito teria que pagar a multa rescisória. Como foi um acordo para sair da multa, não terá que ser paga. E o Milito deixa o Galo depois de 12 partidas sem vitória e um futebol muito, muito, muito feio apresentado, não só nessa sequência, como em vários momentos da temporada, né? Vamos lá, sobre Gabriel Milito. Primeiro, quem me acompanha aqui no Cabeça Fria, nas lives do canal e no meu trabalho ao longo da temporada, sabe que eu sou e fui defensor, assim, convicto de permanência de treinador, porque eu acho que, via de regra, a sequência de um técnico aumenta a chance de sucesso de um time de futebol em quase todos os contextos, né? O Milito mostrou em vários momentos da temporada que sabe muito de futebol, que tem um baita currículo como esportista, né? Foi um grande jogador, tem o respeito dos atletas, ou pelo menos mostrou isso em grande parte do ano. Mostrou, especialmente no início da passagem, que tem um perfil de futebol que dialoga com a história do clube, um perfil ofensivo, teve um início que encantou todo mundo. Depois, infelizmente, ele sofreu muito. O Atlético teve algumas vezes na temporada uma falência técnica, né? O estilo do Milito, o padrão de jogo dele, o modelo de jogo dele parou de funcionar. Ele tentou alternativas, encontrou aqui e ali, mas a última impressão que fica, né? Esses 12 jogos sem vencer, foi uma impressão muito ruim de um time que jogou muito mal
de um time que é bem verdade, perdeu as finais para times melhores, porque o Flamengo e o Botafogo de 2024 são melhores que esse Atlético, mas também perdeu jogos, empatou jogos com times que são piores que o Atlético, sem jogar nada, com um futebol horrível, né? E não dá para tirar do Milito a carga de responsabilidade que ele tem. O Milito tem sim uma parcela grande de responsabilidade por esse fim de ano melancólico do Galo. Tá? São 12 jogos sem vencer, jogando muito mal, perdeu os 3 jogos de finais, os 2 contra o Flamengo e o jogo contra o Botafogo, jogando mal os 3, inclusive com um jogador a mais, inclusive em contextos que ele poderia ter feito diferente e não fez. Então não tem como eximir o Milito de responsabilidade, a responsabilidade dele existe e trocar de treinador nesse momento não é nenhum grande absurdo, porque realmente a sequência de resultados e de desempenho foi muito ruim, né? Agora, não é o principal problema do clube, tem muita coisa pra gente falar sobre isso, né? Antes ainda pra gente terminar de falar sobre o Milito, é um cara que infelizmente fez o Atlético jogar bem mesmo, com assim, volume, com um time equilibrado em poucos momentos da temporada, a verdade é essa, o Atlético jogou muito mais vezes mal do que bem em 2024, e por esse prisma não é nenhum absurdo a saída do Milito. Eu tenho uma impressão sobre o Milito, eu não sei se vocês têm essa mesma impressão que ele é um cara que sente muito os resultados negativos. Eu não estou dizendo que isso é ruim, porque se tem uma coisa que eu, enquanto torcedor, detesto, é o treinador que perde um jogo, que o time vai mal e ele vai para a coletiva como se nada tivesse acontecido. Ah, não, é futebol, acontece, perdemos, mas vamos ganhar a próxima, tá tudo bem. E com um sorrisinho para cá e sorrisinho para lá e ironizando. Eu odeio isso. Eu acho que o mínimo vale para treinador, vale para dirigente, vale para jogador, é o profissional do futebol demonstrar em momentos ruins que ele sente, assim como o torcedor sente, porque senão o torcedor vai criar uma antipatia por essa pessoa. O torcedor vai ver uma entrevista, seja de qualquer um, né, que defende o clube, esperando que o cara demonstre que está revoltado pelo resultado ruim, como ele, torcedor, está. E o Milito fez isso durante toda a temporada, né? Só que isso vai minando o treinador psicologicamente. Na entrevista coletiva que o Vitor deu ontem, só ele falou em São Januário, o Milito não se despediu publicamente, né? Se despediu, obviamente, dos atletas dentro do vestiário. Aliás, os atletas, alguns saíram do vestiário chorando, né? Foi o caso do Batalha e do Daverson, tem imagens. O Milito, até onde eu sei, tinha um ótimo relacionamento, pelo menos com grande parte do elenco. Acho que não teve nenhum tipo de problema em relação a isso. Muita gente ficou falando aí da postagem do seu Gilvan, tadinho, pai do Hulk lá, que teria aplaudido, né, o fato do Milito sair. Gente, o Hulk teve que ir a público explicar uma coisa que é um tanto quanto óbvia, né? Seu Gilvan, pô, como qualquer coroa, né, com todo respeito, não tem a manha ali de mexer no Instagram e joga os emojis meio que sem critério e qualquer coisa do Galo tá lá comentando. É assim, cara. Eu tenho uns 5 tios que são assim. O pai do Hulk é mais um coroa que não tem esse discernimento. Não, isso aqui é um emoji de aplauso, então vão identificar que eu estou concordando. Claro que não, claro que não. Até porque se tivesse não faria esse comentário, né? Então uma pena que o Hulk tenha que explicar o óbvio, mas óbvio que, assim, o pai do Hulk não comemorou a saída do Milito, tá, gente? Isso aí é fake news das braba, foi só um mal entendido ali, típico das redes sociais, faz parte. Mas, assim, até onde eu sei, não havia um problema ali, né, do Milito com os jogadores. Os jogadores, até onde eu sei, respeitavam ele. Mas o fato do time estar jogando mal, cada vez mais, reiteradamente, foi minando ali o trabalho do Milito e minando a cabeça do Milito também. O Vitor usa esse termo, né? O desgaste emocional ali na reta final da temporada foi muito grande, o Milito claramente sente muito e ele, Milito, não conseguiu, né, superar essa crise, tanto para ele mesmo voltar a acreditar e ter aquela postura mais, né, viva, empolgada, e naturalmente a questão de convencer os atletas também sofre nesse momento, né? A missão de convencer os atletas é mais difícil quando o próprio treinador não está convencido e ainda está sentindo muito o peso dessas derrotas. Me lembro que muitos anos atrás, quando ele estava na Globo, ainda cobria todos os times mineiros, não só o Atlético, eu estava uma vez conversando com o Mano Menezes, e aqui eu não estou entrando no mérito se é bom treinador, se não é, mas ele me disse uma coisa que ficou na minha cabeça e que tem todo sentido. O Mano me disse uma vez, o principal desafio de um treinador não é saber de futebol, ter boa tática, ter boa ideia, ler bem o jogo, olhar qual que é a estratégia ideal para ganhar o jogo. O principal desafio de um bom treinador é convencer os jogadores da ideia dele. Então não adianta o cara ter uma baita ideia, um baita modelo de jogo, se ele não consegue convencer os atletas daquilo ali e passar para os atletas confiança,
né, e equilíbrio e tudo isso para que os jogadores exerçam aquilo que ele planejou. Porque quem joga é jogador, não é treinador. O treinador não entra em campo. Milito entrou em campo muitas vezes na vida dele. Foi um ótimo defensor, foi campeão de Champions League, zagueiro de Copa do Mundo, mas não joga mais, né? Então, eu acho que quando o treinador começa a sentir muito e não consegue superar ele internamente essa questão, né, do peso das derrotas, da tristeza, da melancolia, isso acaba, querendo ou não, refletindo dentro do campo, e o Atlético no fim da temporada foi um reflexo do que foi o Milito nesse fim de ano. O Milito sentiu demais, absorveu demais a crise, não conseguiu passar por ela, e os jogadores também não conseguiram dentro do campo. Foi um time melancólico em campo mais uma vez contra o Vasco, um time que em vários momentos tinha algumas ações dentro do campo que, assim, cara, pra quem tava vendo o jogo, parecia muito que os caras estavam de sacanagem, que os caras queriam derrubar o treinador. Eu volto a dizer, não tenho informação nenhuma de problema grave nesse nível, que os caras estavam querendo derrubar o Milito, não tenho. Espero que isso não tenha acontecido e prefiro levar realmente a conclusão para esse lado do desânimo, do abatimento, né, da falta de desejo, de entusiasmo depois de tudo que aconteceu, depois das duas derrotas em finais. Porque houve alguns lances do jogo de ontem que, pelo amor de Deus, tem um lance que o Alonso vai carregando a bola pro ataque, cara. Assim, mas numa lentidão, numa pasmaceira que é vergonhosa, assim, ele vai levando, trotando, parece fim de pelada, assim, o jogador do Vasco vem e rouba, ninguém grita, não, sabe, assim, um negócio, parece que não tá valendo nada, parece que os caras estão jogando uma pelada depois de um churrasco no domingo em família, sabe, um negócio bizarro, assim, vergonhoso, e que eu espero que seja realmente um reflexo do desânimo do fim da temporada e não nenhum problema de relacionamento, etc. Dito isso, que o Milito seja muito feliz na sequência da carreira dele. É um cara extremamente comprometido, profissional ao extremo, num nível que poucas vezes eu vi em 10 anos trabalhando com futebol. Um cara que sabe muito de futebol, muito, conhece muito, não à toa foi o que foi como jogador e tem boas ideias, não à toa fez o time jogar em alguns momentos da temporada. Infelizmente, não conseguiu ter um desempenho regular para justificar a permanência ou conseguir ali nos jogos-chave fazer o que ele tinha que fazer para ganhar. Porque se ganha um dos títulos, mesmo tendo esse desempenho inconstante ao longo da temporada, ficaria sem dúvida nenhuma para a próxima temporada. E aí é a parte da responsabilidade que é de quem está dentro do campo. Né, o Milito errou na final da Libertadores, por exemplo, muito. Era para ter mexido mais cedo, não era para ter trocado Davidson por Kardec, por exemplo, mudou nada. Era para ter colocado o Alisson, ao meu ver, no jogo, apesar do Alisson ter ido muito mal ontem em São Januário, era alguém para tentar alguma coisa diferente. Enfim, errou muito. Agora, não é responsabilidade do Milito, o atacante dele, titular da seleção do país dele, que é o Vargas, ter duas bolas cara a cara com o goleiro e isolar as duas, em lances cristalinos de chances claras de gol, né? Se o Vargas faz o óbvio ali em um dos dois lances, não precisava nem fazer os dois, o Atlético iria provavelmente para a prorrogação com boa chance de ser campeão, porque tinha um a mais, e a questão física nos 30 minutos adicionais poderia pesar. Então, cara, futebol é isso aí. Futebol é isso aí. Ele poderia ter um resultado positivo e mesmo sem um desempenho condizente ao longo da temporada, permanecer para a próxima temporada. Ou poderia, mesmo perdendo as duas finais, ter um desempenho positivo. Não, o Atlético, infelizmente, perdeu as duas finais, para times que são melhores, mas jogou bem grande parte do ano. Você vê um modelo de jogo, mas não é a impressão que ficou, especialmente depois desses 12 jogos. Então, infelizmente, não permanece. Eu sigo sendo, e aí não falo mais sobre o assunto Milito especificamente, sim sobre uma posição macro, né? Sobre a ideologia minha de futebol, vamos dizer assim. Sigo sendo defensor de continuidade de trabalho, mas eu sei, o Milito sabe, você que está me assistindo sabe, todo mundo sabe que continuidade de trabalho exige resultado, exige elemento dentro do campo que justifique essa continuidade e, querendo ou não, um treinador que ainda é jovem, que ainda não tem um currículo vencedor no futebol, que chega pela primeira vez para trabalhar num país diferente, ele precisa ter na primeira temporada desempenho ou resultado, de preferência os dois, e o Milito não teve desempenho, porque na grande parte do ano o time jogou mal, jogar bem para o Atlético em 2024 foi a exceção e não a regra, e resultado também não teve, porque perdeu as duas finais. Passou muito perto de ter, mas não teve. Então não tenho argumentos para defender aqui que foi uma decisão errada a troca do treinador, porque infelizmente não houve insumo para que ele permanecesse no cargo. Dito isso,
né, superado o assunto Milito, e mais uma vez, que seja muito feliz na sequência da carreira, um cara extremamente íntegro e um cara que merece muito ser muito feliz, né? A gente precisa falar sobre os problemas que estão acima do Milito, porque existem e não são poucos. Se o Atlético resolveu um problema, para quem considera que era um problema, tem muita gente que não considera, né, que o Milito deveria ter permanecido, mas vamos considerar que era um problema o Milito, beleza? Se o Atlético corrigiu esse problema, é um problema que estava ali no meio da lista, né? Tem problemas maiores e menores, o do Milito estava ali no meio, no meu entendimento. E os problemas de cima têm que ser resolvidos, porque senão trocar o treinador não vai adiantar nada. Nada. É igual você ter um quebra-cabeça que tá tudo zoneado e você trocar uma peça que tá fora do lugar aqui no meio dele. Ah, não, essa peça não é aqui, é aqui. Trocou aqui. Se tá tudo bagunçado em volta, meu amigo, não vai adiantar nada aquela troca ali. Então, vamos falar um pouquinho de elenco para começo de conversa, né? Dias atrás o Atlético fez uma final de Libertadores contra o Botafogo em Buenos Aires e no segundo tempo o Milito colocou o Allan Kardec e o Eduardo Vargas. Ah, Frossá, mas aí foi erro do Milito, ele tinha o Alisson no banco. Beleza, vamos colocar uma parte de responsabilidade no Milito, mas o Milito não tinha grandes alternativas ofensivas diferentes das que ele usou. Então, querendo ou não, na final de Libertadores o Atlético teve Vargas e Kardec como soluções para mudar um jogo no segundo tempo, um jogo que você tinha um jogador a mais e precisava achar gols, né? Vargas este que perdeu 2 gols feitos, 2 gols claros na final. Aliás, perdeu outro ontem também, né? Uma pataquada da defesa do Vasco, saiu jogando errado com o Léo Jardim. O Vargas ficou com a bola e chutou para fora. Um lance bizonho, mais um, né? Para a coleção. Em março, quando o Milito chegou, curiosamente eu estava na Globo ainda, vazei, publiquei, fui o primeiro a publicar na imprensa mineira, aquele documento que o Atlético preparou, o SIGA, né? Preparou para apresentar o Milito, para convencê-lo a treinar o Atlético. Era um documento que falava sobre a ideologia do clube, sobre, enfim, o que fazia sentido, o que relacionava, o que dava match ali entre o Milito e o Atlético, né? E dentro desse documento havia o elenco do Galo, né? E dentro do elenco haviam jogadores com o nome em vermelho, com a caixinha ali, com o nome, a fotinha em vermelho, que eram jogadores que não estavam nos planos do clube para a sequência da temporada. Então, quando o Atlético foi buscar o Milito, o Atlético, não foi ninguém da imprensa que disse não, tá? O Atlético disse pro Milito num documento, olha, a gente tem esses jogadores aqui, mas a gente não conta com eles, tá? Eles devem sair daqui a pouco, então provavelmente disse, virão outros pro lugar, eu não sei, eu não estava na conversa, mas esses caras aqui a gente não tá contando com a permanência deles, não. Quem eram 2 desses caras? Eduardo Vargas e Allan Kardec. Quem foram as alternativas do Atlético para virar uma final de Libertadores? Eduardo Vargas e Allan Kardec. Essa culpa é do Milito? Vai me desculpar, mas não é não. Pode ter uma culpa dele também? Pode, mas a culpa principal não é dele. E cá entre nós, nem Vargas nem Kardec jogou muita bola ao longo do ano para justificar essa reviravolta. Porque isso pode acontecer. Um jogador pode sair de carta fora do baralho para protagonista de um time, desde que ele tenha desempenho para isso. Né? Não, beleza, o cara deu uma volta por cima bizarra, ninguém contava com ele, virou o craque do time, pode acontecer. Não foi o caso de Vargas nem de Kardec. Esses caras foram alternativas no final do ano porque era o que tinha. Porque era o que tinha. E porque o elenco não se preparou, o clube não se preparou para ter um elenco com mais alternativas para jogar uma final de Libertadores. A verdade, e aqui eu dou os parabéns mais uma vez, é um nome que eu já citei algumas vezes aqui ao longo do ano, Eduardo Panzi, comentarista da Itatiaia, ele foi brilhante num comentário que está circulando aí nas redes sociais. A verdade é que o Atlético não se preparou para chegar em condições de disputar título nas finais que chegou. Né? E chegou por mérito também do Milito, por mérito de alguns jogos bons, né? De um chaveamento que foi generoso aqui e ali, né? Em alguns momentos, e o Atlético chegou nas 2 finais, mas não era um time preparado para ser campeão. Falei isso no Cabeça Fria da final, repito agora. Se o Atlético fosse campeão, seria pelo imponderável do futebol, pela expulsão, que teria mudado o jogo, né? Teria, porque não aconteceu. Mas quem mereceu ser campeão da Libertadores foi o Botafogo, e quem mereceu ser campeão da Copa do Brasil, considerando a final, não lembro direito da campanha do Flamengo antes da final, aí não diz respeito a nós também, mas considerando a final, foi o Flamengo sem nenhum tipo de contestação. Então o Atlético não se preparou para ser campeão, chegou na final e acabou dando a lógica nas 2 finais e perdendo, com dose de crueldade, especialmente na final da Libertadores, pela expulsão do jogador do Botafogo com 30 segundos do primeiro tempo. O elenco desequilibrado, portanto, é um problema evidente. A gente falou aqui do ataque, mas várias outras posições, né, carecem de reforços, contratações, de mais alternativas. A gente lembra que já existem hoje vários times no Brasil
com investimento e com uma projeção de investimento assim, ó, cada vez maior e que tendem a vir para 2025 muito mais fortes. Não é só mais Flamengo e Palmeiras, como era anos atrás. Tem Flamengo, Palmeiras, tem Botafogo, tem Corinthians, tem Inter. Tem muita gente, tem muito time bom por aí. Muito time que está investindo bastante para ficar bom também. Então, assim, se o Atlético não abrir o olho rápido e não entender que investimento é uma premissa para você ser competitivo, vai piscar e não vai estar nem entre os 7, 8 candidatos a título no Brasil. Isso está na cara, para quem quiser ver, né? Futebol é investimento. Eu já falei isso também em live algumas vezes, né? O torcedor, especialmente anos atrás, né? Antes de essa nova era milionária do futebol, da SAFs, etc., adorava, especialmente o torcedor de alguns clubes especificamente, usar aquele argumento, né, que é muito mais passional do que racional, do a camisa pesa, tal time nunca vai ganhar, porque o time não é campeão, o clube não é campeão, vai sempre pipocar. Gente, isso não existe. Isso não existe. Você montou time bom, com salário em dia, com treinador bom, time estruturado, com alternativa no banco, você vai ganhar, meu amigo. Você vai ganhar. Você vai ganhar como o Galo ganhou, como o Fluminense ganhou a Libertadores, como talvez até com menos elementos para ganhar, mas ganhou, como o Botafogo ganhou esse ano. Ah, o Botafogo não ganhava nada há 30 anos e pipocou ano passado. Nossa, tá na história do clube, o Botafogo sempre vai nadar e morrer na praia. Não vai. Teve dinheiro, montou time bom, ganhou. Futebol é investimento, futebol é dinheiro. Acontece de um clube que investiu menos ganhar, aqui e ali acontece, mas é a exceção. Para você ser competitivo, você tem que ter um elenco competitivo, você tem que investir para ter um elenco competitivo. E é o que o Atlético não vem fazendo. Se a gente pegar o histórico do Atlético nos últimos anos, o único ano que houve melhora de elenco de um ano para o outro foi de 20 para 21. O Atlético em 2020 já tinha um elenco muito forte, aquele elenco montado pelo Jorge Sampaoli, né, no momento ali inicial de investimento, daqueles que eram os mecenas, depois viraram os donos, juravam que não queriam ser donos, mas agora são, curiosamente. Mas naquele momento ali, o Galo já tinha um elenco muito bom em 2020 e melhorou para 21. Aí vem Hulk, vem Nacho, vem jogadores realmente de hierarquia, como gostam de dizer os argentinos. O Atlético monta um timaço com alternativas no banco. Né? No segundo turno ali do Brasileiro de 21, o Atlético tinha que deixar de fora para jogar o ataque ou o Savarino ou o Diego Costa. Um dos dois tinha que ficar no banco, porque não cabia todo mundo. Era esse nível de jogador que a gente estava falando. Porque tinha Keno para jogar, tinha Zarate para jogar, o Zarate voando, tinha Nath para jogar, tinha Hulk. Então, assim, o reserva centroavante era o Sacha, que é muito mais jogador do que qualquer centroavante que a gente tem no Galo hoje. E eu não tô colocando o Hulk na comparação, obviamente, esquece o Hulk, né? Tô falando dos outros que temos. O Hulk, obviamente, é muito melhor. Mas, assim, cara, futebol é investimento. E se o Atlético não investir, o Atlético não vai ser competitivo. Pode chegar com, né, vários elementos ali dando certo numa final, como chegou nesse ano. Mas o normal é perder como perdeu. Então, investimento é a premissa para você ser competitivo no futebol brasileiro com tanto dinheiro como é o de hoje. Investimento, elenco mais equilibrado, faltou nessa temporada. Mais um ponto, que também é acima do treinador, que precisa ser resolvido. Gente que entende de bola na estrutura, na alta cúpula do clube. Isso é básico, isso é premissa. Os donos do Atlético são pessoas que, beleza, um ou outro já milita no futebol há muito tempo, o Ricardo Guimarães já foi presidente, beleza, ok, mas não são da bola, vivência de vestiário, de... Entende o que eu estou dizendo? Não são. E aí o CEO do clube, que é um cara que, coitado, foi colocado lá pra ficar apanhando, porque quem tinha que botar a cara mesmo não coloca, é um engenheiro. Cara, com todo o respeito do mundo ao Bruno Musi, eu tenho certeza que é um cara extremamente íntegro, honesto. A culpa não é dele, mas a culpa é de quem coloca lá. Não tem know-how pra ser CEO de um clube do tamanho do Atlético, porque nunca trabalhou com futebol. Nesse nível de responsabilidade do cargo. Não tem. Não é o fato dele ser incompetente, é o fato dele estar num cargo para o qual ele não é preparado, não tem currículo para estar. Entende o que eu estou dizendo? É a mesma coisa você pegar o Guardiola e colocar ele para ser CEO de uma empresa de engenharia. O cara pode ser um gênio na área dele, não é na área que ele está exercendo. Então, é para ontem um CEO do clube que seja da bola. Se os donos querem realmente continuar só delegando e não aparecendo, é para ontem colocar alguém que entende do que está fazendo.
O Vitor é um diretor de futebol, aí beleza, um cara que vem de vestiário, multicampeão como jogador, ídolo do clube, máximo respeito para sempre, eterno ao Vitor, mas é um diretor ainda jovem, que está no início da função, que precisa ter alguém minimamente para ele dialogar, de preferência acima dele, né? Então, assim, cara, é uma coisa muito básica, muito óbvia, né? E a transparência e a honestidade, e a relação com o torcedor mais cara a cara, de aparecer, de falar sobre a realidade do clube, ela tem que ser maior também em relação aos donos. É o que eu venho falando aqui, eu venho falando isso aqui, ó. Se vocês pegarem o jogo do Galo contra o Vitória em Salvador, lá na Bahia, que nós perdemos de 4-2, eu tava lá, terminou o jogo, eu fiz um vídeo de desabafo, nem foi um cabeça fria não, foi um cabeça quente mesmo, falando, gente, e aí, cadê? Não vai aparecer ninguém? Quem manda no clube some nessa hora, não aparece, até repercutiu muito esse vídeo na época. Continua valendo isso pra agora. Ah não, Frossar, mas os donos do clube são low profile, eles não gostam de dar entrevista. Será? Lá em 2020, 2021, quando eram investidores, quando a torcida toda amava esses caras, apareciam toda semana. Era entrevista pra rádio, pra TV, pra blog, pra portal. E aí? No bom, tá bom, aparece toda hora, no ruim não? Gente, falta muita coisa. Vocês entendem o que eu tô dizendo? Que falta, primeiro, comando do clube, uma hierarquia melhor mais bem definida, com pessoas que entendem de futebol, uma relação mais transparente. Alguém sabe com clareza a situação financeira do clube? Eu não sei. Porque teve o tal do Galo Business Day lá atrás. Ah, não, esses aqui são os números e a projeção é essa. E nunca mais. Nunca mais. Voltou a ser um grande mistério a situação financeira do Atlético, né? Voltou a ser um grande mistério. O Atlético acabou de ser vice-campeão de 2 Copas. O resultado esportivo é ruim porque não ganhou nada, mas financeiro é ótimo. O Atlético teve mais de 100 milhões de reais arrecadados que não estavam no planejamento, e o discurso para o ano que vem é não, vai ser um ano duro, porque estamos sem dinheiro, temos muitas dívidas. Qual foi o benefício da SAF até agora? O Atlético não fez recuperação judicial. Um tanto de SAF aí teve desconto de mais de 50% na dívida, o Atlético não fez. Então, virar SAF até agora não fez nenhum sentido para o Atlético. Qual foi o benefício da SAF até agora, gente? Sanou as dívidas? Acabou as dívidas? Não. Montou time muito mais forte do que antes de virar SAF? Não. Pelo contrário, como eu disse, o nível vem caindo de 2021 para cá. Melhorou de 20 para 21, piorou de 21 para 22, 22 para 23, 23 para 24. Vem só piorando sistematicamente. E aparentemente vai piorar ou vai manter o mesmo nível para 25. Qual que foi o benefício? Perguntaram isso ontem em live. Eu estava em live e alguém mandou um live pix, uma mensagem lá e perguntou: qual que foi o benefício do Galo ter virado SAF? Melhorou o quê? Eu não soube responder. Não soube. Não soube. Você olha as outras SAFs aí, a grande maioria delas, você consegue ver com clareza a melhora, né? O Botafogo é o principal exemplo. No Atlético você não vê. Então, cara, falta muita coisa, muita coisa. Se não tiver investimento, se não tiver uma organização de futebol mais clara e melhor, né? Se não tiver mais transparência, se não tiver uma proximidade maior com o torcedor, que é cada vez menor essa proximidade também, esse contato com o torcedor, né? Esse diálogo com o torcedor, ele tá cada vez menor. Trocar o treinador não vai adiantar, gente. Só trocar o treinador não vai adiantar. Investimento, elenco, estrutura e transparência. É o básico para você começar a voltar a um caminho de protagonismo. Porque enquanto a gente está parado ou andando para trás, os outros times estão avançando, estão olhando para frente, estão prometendo mais investimento, vão montar time forte para a próxima temporada. Ano que vem tem Flamengo, Palmeiras, Botafogo, em Super Fluminense, em Super Mundial. Vocês acham que os caras vão montar time mais ou menos para jogar Super Mundial? Só aí já são 4. Fora disso, você tem Corinthians, tem nosso rival aqui que está investindo, você tem o Inter que está terminando o ano voando. Só aí já são 7 clubes. Você tem São Paulo, campeão ano passado. Cara, acorda, porque se nesse ano o elenco foi montado, né, com base em investimento para uma projeção ali de 8º lugar de brasileiro, foi algo que eles mesmos disseram em determinado momento da temporada, ano que vem periga ser 12º. E aí, meu amigo, não vai contando com a sorte de dar tudo certo para chegar na final de Copa, não. Porque o normal é não chegar. Chegou esse ano, mas o normal é não chegar. E chegou esse ano e deu a lógica na final, no momento mais duro, que você criou uma expectativa e perdeu as duas. Entra agora aquela fase insuportável de, né, especulações sobre treinador. Eu não vou ficar aqui falando de nome A, de nome B, porque só alimenta a ansiedade do torcedor. Eu prefiro esperar alguma coisa mais concreta. E quando a gente tiver um nome e não 3, 4, a gente fala sobre esse nome escolhido, né? Entre os nomes ventilados pela imprensa nas últimas horas, a Itatiaia
publicou o nome do Arthur Jorge, chega a ser uma piada de mau gosto, no meu entendimento, não de quem publica. O emissor da mensagem nunca é o culpado, tá? Pelo amor de Deus. E sim de quem fala sobre esse nome dentro do clube. Porque se foi publicado é porque tem gente dentro do clube falando, não, o Arthur Jorge está na nossa mira. Gente, o Arthur Jorge acabou de ser campeão da Libertadores e campeão brasileiro, né? Na prática já é campeão. Com o Botafogo vai disputar Super Mundial ano que vem, vai ter um baita investimento, o dono do clube tá lá no dia a dia, aparecendo, botando a cara, chamando a responsabilidade, prometendo mais contratação para o ano que vem. Ele vai caçar o quê em Atlético, gente? Pelo amor de Deus, é chamar o torcedor de bobo. O Atlético vai trazer um treinador que tá desempregado. Assim, a lógica é essa. Ou um treinador que tá mal em algum lugar, que tá sem tanto mercado, sem tanto prestígio, né? E a sorte é que tem bons nomes no mercado aí que estão nessa situação, porque senão ia ser um perrengue para contratar. Piada de mau gosto, gente. Piada de mau gosto. Falar em Arthur Jorge nesse momento. O cara tá num clube que tá num patamar hoje muito acima do Atlético. Assim, e eu tô falando de momento do clube, não de tamanho, pelo amor de Deus. E é sobre tamanho que eu me apego, né? É no tamanho do clube que eu me apego nesse momento. É torcer pro pretendido pela diretoria, pro próximo treinador do Atlético, olhar e observar muito mais a história do clube, né? A torcida maravilhosa que tem, os bons jogadores que ainda existem no elenco, apesar do elenco desequilibrado, a estrutura que o Galo tem, a história recente, vitoriosa do Atlético. O Atlético nos últimos 3 anos ganhou tudo, com exceção do Mundial. Todos os títulos possíveis ganhou, de primeira prateleira. É torcer pro treinador se apegar a isso, porque se ele olhar para este momento, deixa eu ver lá como é que... E os donos? Como é que é a postura dos donos? Ah, investimentos. Os caras estão prometendo investimento para o ano que vem? Ah, entendi. Se olhar para esse presente sombrio, o normal é o cara responder um sonoro não obrigado. É torcer pra lábia ser boa, né, para colocar em dinheiro, porque sem dinheiro não faz futebol hoje em dia, e para o cara olhar muito mais, né, o contexto macro do que o contexto de momento. O contexto de momento é delicadíssimo, delicadíssimo. Mais uma vez, se o Atlético Paranaense não venceu o Bragantino hoje, ou melhor, perder para o Bragantino hoje, jogo das 8 da noite, nesse momento você está assistindo o vídeo, pode ser até que já tenha acontecido o jogo, o Atlético vai para a última rodada do Brasileiro com chance matemática de ser rebaixado. Um time que para muita gente era candidato a título no início da temporada. O passado, o presente é sombrio, né? E os problemas são muito maiores do que o treinador. Acorda, Galo, acorda. Tem que escolher bem o treinador? Claro que tem. O treinador é uma peça-chave para uma temporada, mas tem muita coisa acima dele para ser resolvida. Obrigado você que acompanhou esse vídeo até o final. Perdão por uma outra gaguejada. Hoje eu estou um pouco mais nervoso que o normal, né? Com menos cabeça fria do que o padrão. Deixa o like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito. Amanhã, sexta-feira, tem live normalmente falazada aqui no canal às 11 da noite. Vamos acompanhar aí a repercussão desse péssimo momento do Galo, escolha do novo treinador, e a gente se fala aqui na sequência da programação aqui do canal normalmente. Saudações atleticanas e até o próximo vídeo.